Você conhece muito bem o usufruto sobre cotas ou ações de sociedade? Fica até o final dessa aula e ao final me responda aqui nos comentários se você sabia todas essas estratégias que eu vou te entregar nesta aula, desde a Constituição, além de outras do 1390 do Código Civil, parte final, que é possível de explorar e poucas pessoas sabem disso. Então assista até o final e me diga aqui nos comentários se realmente você aprendeu algo diferente em relação ao usufruto sobre participações societárias. Hoje nós vamos tratar sobre o usufruto, que é um direito real previsto lá no Código Civil, no artigo 1225, assim como a propriedade também é um direito real. O objetivo desta aula é tratar do usufruto em participações societárias, ou seja, dentro de uma sociedade limitada, dentro de uma sociedade anônima, em que o pai, o sócio, o acionista, decide formar o usufruto, constituir o usufruto sobre aquelas participações societárias. E hoje eu vou te demonstrar como que esse usufruto pode ser constituído e quais estratégias que você pode utilizar a depender da finalidade, do objetivo da constituição desse direito real. Para iniciar, então vou compartilhar aqui a minha tela, em que eu vou demonstrar em alguns slides como que esse direito real ele pode ser constituído. E vamos entender melhor, né, do que de fato se trata essa grande ferramenta prevista lá no artigo 1390 do Código Civil. Só deixa aqui eu compartilhar então a minha tela. Deixa eu só agora aumentar um pouquinho aqui. Então, vamos dar início aqui, né, à aula, na parte que nos interessa, sobre a parte de, inicialmente, vamos entender do que se trata esse direito real. Conforme já explicado, conforme já falado inicialmente, o usufruto, ele é um direito real previsto no artigo 1200, vamos mudar aqui. Deixa eu botar isso aqui para cima que está me atrapalhando. Só um pouquinho. Previsto lá no artigo 1225 do Código Civil, em que é listado lá o que é considerado um direito real. Temos lá o usufruto e a propriedade, além de outros, né, direitos reais. Esse direito real, ele meio que explica a relação de um bem com aquela pessoa. Por exemplo, se eu tenho lá um apartamento, uma casa, uma casa em que eu sou o dono. Essa relação dessa casa comigo, ela é explicada por um direito real mais conhecido que é a propriedade. Existe uma relação jurídica entre essa coisa, essa casa, que é um bem imóvel, corpóreo, e a pessoa do Diego. Aqui nós temos, por exemplo, a propriedade, que é o direito real mais famoso que você aí tem conhecimento. E a propriedade, ela se dá com o registro lá no cartório de imóveis, onde se encontra matriculado esse bem. Só que nessa relação também entre a casa e o Diego, pode ter uma outra relação da casa com outra pessoa. Por exemplo, com o pai do Diego. O pai do Diego pode ter aqui o usufruto sobre esse bem.
significa que dentro dessa relação desse bem, existe uma relação jurídica com duas pessoas, em que uma pessoa tem a propriedade e a outra tem o usufruto. E essa configuração de relação jurídica de um bem com a pessoa ou as pessoas também se dá por meio de uma participação societária, que são as cotas e ações de sociedades anônimas. Aqui, as cotas para as limitadas, as ações para as sociedades anônimas. A cota ou a ação, ela possui natureza de bem móvel, incorpóreo. Essa é a natureza desse bem. Só que, por se tratar de bem, existe uma relação jurídica entre o bem e a pessoa que se diz dona daquela participação societária. Ou seja, a pessoa é proprietária da cota. Só que além desse direito real, eu também posso ter, em relação a esse bem e essa pessoa, uma relação jurídica de usufruto. E é aqui que entra a nossa aula de hoje. Entender como que eu posso constituir um usufruto sobre as participações societárias. Então, só deixa eu apagar isso aqui para dar continuidade aqui, né? Deixa eu apagar aqui para dar continuidade. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui também. Um ponto importante. O artigo 1228 do Código Civil. Antes eu falei o 1225 que lista os direitos reais. Agora eu quero falar do artigo 1228 do Código Civil. O artigo 1228 lista lá os atributos que conferem a alguém a condição de proprietário pleno de determinada coisa, de determinado bem. Se a pessoa tem todos aqueles atributos na sua pessoa, significa que a pessoa é uma proprietária plena daquele bem, daquele bem imóvel, daquela casa, daquele apartamento ou daquela participação societária. Então, quem tem lá o atributo de reaver ou buscar aquele determinado bem de forma judicial, já que foi tomado, retirado de forma injusta da sua pessoa, ele pode entrar com uma medida judicial. Quem tem um atributo de dispor ou alienar, que é a possibilidade de transferir aquele bem, seja por venda ou doação, essa pessoa então tem esse atributo de poder alienar. Quem tem um atributo, a pessoa, se ela tem lá o atributo de usar ou utilizar aquele bem, significa que a pessoa, se ela tem aquele apartamento, ela pode usar. Ela tem uma casa de praia, ela pode usar. E se a pessoa tem o atributo de fruir, gozar sobre aquele bem, significa que se a pessoa quer alugar sua casa de praia, os rendimentos oriundos daquela locação de curta ou longa temporada, esse rendimento é algo que quem tem esse atributo tem o direito de fruir esse rendimento sobre aquele bem, que é o valor da locação. Então, quem tem esses quatro atributos tem ali a propriedade plena. E aqui, como nos interessa, eu estou falando das sociedades empresariais, então eu vou falar de cotas ou ações. Se um sócio tem o direito de os atributos de buscar, de alienar, utilizar e fruir daquela cota, significa que ele é o proprietário pleno daquelas cotas. Se ele é o proprietário pleno dessas cotas, ele eventual lucro que a empresa venha distribuir, por exemplo, quem tem direito de receber a título de dividendos é o sócio, porque ele que tem o direito de fruir sobre a coisa.
E os frutos que uma cota, que uma participação societária pode dar, está relacionado ao dividendo, que é um pagamento, uma remuneração isenta, mas que pode ser tributada pela nova sistemática da Lei 15.270 se for um pagamento superior a 50 mil mensal, na forma do artigo 6A da Lei 15.270, e aqui é uma mera retenção e não tributação definitiva, porque somente no ano seguinte, quando for feita a declaração de ajuste anual, lá a partir de março, daquela pessoa física, que eu vou saber de fato qual é a tributação, a carga tributária daquela pessoa, já que eu tenho que considerar outros rendimentos lá na forma do artigo 16A da mesma lei que eu já citei. Então, esse dividendo é uma remuneração que é paga ao sócio pelo capital investido na empresa. O dividendo não é uma remuneração que deve ser paga pelo trabalho realizado na empresa. Quando o sócio trabalha na empresa, ele tem que receber prolabore. Mas vamos focar aqui na nossa aula do usufruto. Então, quem tem a propriedade plena tem a capacidade, tem o direito de receber ali, né, por exemplo, dividendos, tem o direito de usar aquela cota, de votar nas deliberações sociais, tem o direito de alienar as cotas. É claro que tem que observar a legislação societária, né, de preferência para os sócios, dependendo ali do contrato, né? Se tiver cláusula de preferência, tem as regrinhas lá do MIS 57, se eu não me engano, que trata lá de transferir para sócio, para terceiro, daí a regra de direito societário. E quem tem a propriedade plena da cota, né, tem o direito aí de buscar judicialmente uma cota que foi tirada de forma injusta dele. Por exemplo, foi registrado na junta comercial uma alteração em que houve falsificação da assinatura daquele sócio, em que ele foi retirado da sociedade. Ele pode, de forma judicial, né, buscar o seu direito, porque ele tem a propriedade plena da cota. Vamos dar sequência aqui. Agora vamos imaginar a seguinte operação. É, Vamos voltar aqui para que melhor fique. Fechou. Agora vamos imaginar que o sócio um, ele vai sair da sociedade. Esse sócio um, ele vai transferir a sua cota para o novo sócio. E essa transferência de cotas, né, antes de tratar, né, vai ser por doação. Você pode perceber que esse sócio 1 que está de saída, ele possui todos os atributos da cota: usar, dispor, fruir e reaver. E esse sócio, então, ele vai doar a cota para esse novo sócio. Você pode perceber que na doação, o doador acaba tendo um prejuízo patrimonial em relação ao donatário, que passa a ter um acréscimo patrimonial sem ter a necessidade de uma contraprestação. Então, estamos diante de uma doação. E a doação de participação societária vai haver aí a incidência do ITCMD, que é o imposto estadual, e é o imposto que cabe ser recolhido para o estado de domicílio do doador, tendo em vista que a cota tem natureza de bem móvel, incorpóreo. Diante disso, né, não é um foco aqui falar do ITCMD, mas é bom sempre lembrar que haverá necessidade de recolhimento desse imposto estadual. Então, como o sócio 1 fez a doação da cota para esse novo sócio ingressante, agora a gente vai entender a operação do usufruto, que vai ser constituído aqui nessa operação. Esse sócio, ele fez a doação da cota, mas ele decidiu, no mesmo momento, fazer a reserva do usufruto para ele mesmo. Ou seja, o doador doa, mas decidiu reservar o usufruto para ele. Significa que ele entregou para o sócio ingressante as cotas,
como você percebe aqui, mas esse novo sócio vai ter uma limitação da propriedade, pois ele vai ter direito apenas ao atributo de alienar e buscar, pelo fato de que foi constituído o usufruto nessa operação. Ou seja, o sócio doa e reserva o usufruto para ele. O que ocorre na realidade? Ele entrega a propriedade limitada despida de dois atributos, que é o usar e o fruir, que vai ficar na pessoa do doador, que passa a se chamar aqui de usufrutuário. Nesse caso, o que nós temos na realidade é que o sócio entrega de fato a propriedade para o novo sócio, é ele que vai figurar no quadro societário da empresa, esse novo sócio, é ele que vai constar lá na junta comercial, é ele que vai constar lá na Receita Federal, porque eu estou falando de sociedade limitada. Então, ele é o sócio, ele é o detentor, ele é o proprietário da cota. Só que ele possui uma propriedade limitada, porque ele não tem todos os atributos na pessoa dele, como usar e fruir daquela cota. Então é por isso que ele é chamado de nuproprietário, porque ele está despido de dois atributos, o atributo de usar e o atributo de fruir, que permanece na pessoa do ex-sócio, doador, e aqui passando a ser chamado de usufrutuário. Esse ex-sócio, ele passa a ter o direito a receber os dividendos e, como eu coloco aqui entre aspas, o direito ao voto. Mas esse direito ao voto tem que ficar claro que é de exclusividade do usufrutuário, pois se nada for regulado nesse momento da doação com a reserva do usufruto, significa que o voto é dual. Doador, 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 no caso aqui, usufrutuário, e donatário, no proprietário, devem entrar em um acordo sobre determinada matéria que venha a ser votada em uma reunião de sócios e chegar em um acordo para dar um voto apenas em relação àquela deliberação. Então, se não houver a regulamentação no ato de constituição do usufruto, o voto é dual. Eles precisam chegar em um acordo para votar lá no dia da deliberação social referente àquela matéria constante na ordem do dia. Então, resumindo, o usufrutuário permanece com o direito de usar e fruir, e o nulo proprietário tem o direito de alienar e buscar. Por isso que em uma operação de doação de cotas é comum, né, principalmente quando o pai doa para o filho, é impor, colocar o gravame da inalienabilidade dessa doação desse bem. Porque já que com a doação, com a reserva de usufruto, o usufrutuário vai ter esses direitos aqui, mas não vai ficar com o direito de alienar. Se ele deixa, se esse direito, se esse atributo fica com o filho, que é o proprietário da cota, proprietário limitado, né? Já que não tem todos os atributos, fica aberto para ele essa possibilidade dele transferir para quem ele quiser essa participação. Por isso que na doação com a reserva de usufruto já é imposto o gravame da inalienabilidade, que significa que o donatário, aquele que recebeu a doação, ou seja, esse sócio, ele não pode transferir, seja por venda, seja por doação, seja permuta, não pode transferir essa participação societária sem a autorização do pai ou, né, em regra, o mais ideal para se transferir essa participação teria que haver o cancelamento desse gravame, e claro que vai precisar da concordância do pai. Vamos dar na sequência aqui, né? Aqui, né, uma fundamentação importante, né, aqui ser tratada. Deixa eu pegar aqui.
É, o artigo 114 da Lei 6.404, ele trata justamente da regulamentação do voto quando é constituído o usufruto. O artigo 114, que é uma previsão da Lei 6.404, Lei das Sociedades por Ações, mas também se aplica por analogia às sociedades limitadas. Se aplica no âmbito do usufruto, na realidade. Tudo que há um usufruto relacionado a participações societárias, você pode, né, se agarrar por analogia nesse dispositivo. E ele fala lá que o direito de voto da ação pode ser substituído aqui pela cota, gravada com usufruto, se não for regulado no ato de constituição do gravame, ele chama de gravame, desse direito real, somente poderá ser exercido mediante prévio acordo entre o proprietário e o usufrutuário. Então, se não for regulado, o voto é dual, né? Tem que haver uma concordância entre eles, um acordo entre eles para se chegar em um voto em uma determinada deliberação social daquela sociedade. O ideal é que esteja regulado. E aí pode ser uma regulamentação para falar que o usufrutuário tem direito a voto exclusivo ou o não proprietário tem voto exclusivo. Fica a cargo da decisão dos dois no momento da constituição desse direito real. Dando sequência, deixa eu só tirar aqui. Nós vimos agora a constituição do usufruto por meio dessa operação chamada de reserva de usufruto, em que ocorre a doação do bem e, ao mesmo momento, a reserva do usufruto. Ou seja, a doação do bem e o doador reserva o usufruto para ele. Aqui, então, uma forma de constituir o usufruto por meio do meio dessa operação chamada de reserva. Vale destacar, né, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas já vou citar, o usufruto está previsto lá no artigo 1390 do Código Civil, 1390, a partir do 1390, em que ele traz lá que o usufruto ele pode ser constituído sobre bens móveis ou imóveis. E tem um ponto específico ao final desse dispositivo, que eu vou falar mais à frente, que ninguém acaba aplicando no dia a dia, que é extremamente importante aí de uma estrutura a depender do objetivo do pai, da mãe, dentro daquela sociedade. Vamos então dar aqui sequência. Nós vimos essa operação de reserva de usufruto, ou seja, a constituição por meio dessa forma. Ou seja, vamos imaginar que o Mário é detentor de 100 mil cotas na sociedade ABC Limitada. Na operação de doação com reserva, Mário transfere 100 mil cotas por doação para João e reserva para seu usufruto vitalício sobre todas as cotas. Com essa operação, João, que recebe aquela participação societária, que é o proprietário, na realidade ele é um nulo proprietário porque ele não tem todos os atributos na sua pessoa. E o Mário, que era até então o sócio ou doador daquela participação societária, passa seu usufrutuário sobre todas as 100 mil cotas. No entanto, o usufruto ele pode nascer por meio da instituição, que é uma outra forma de constituição desse direito real. A instituição do usufruto é uma operação diferente da reserva de usufruto. Vamos entender aqui. Mário, que é o detentor de 100 mil cotas daquela sociedade ABC, decide então instituir o usufruto vitalício sobre todas as cotas em favor de João. O que nós temos na realidade aqui? Não há transferência de participação societária. Nós temos o. Aqui não é Márcio, é Mário, né? Só que Mário, ele será o no proprietário. O Mário, então, é que ele não doou participação, ele não fez a doação de 100 mil cotas. O Mário, aqui, ele instituiu, ele constituiu o usufruto em favor de outra pessoa. Logo, Mário permanece como proprietário das cotas, uma propriedade limitada, no qual ele é chamado de no proprietário,
mas ele permanece na propriedade, com a propriedade de 100 mil cotas. Só que o usufrutuário dessas cotas será o João, já que ele recebeu esse usufruto, né, por meio de instituição. Foi constituído o usufruto na pessoa do João. O João, então, será o usufrutuário sobre 100 mil cotas. Então, são formas diferentes de constituir o usufruto, seja por meio de reserva, seja por meio dessa instituição, em que eu não tenho transferência de bens na instituição. Eu tenho a constituição de um direito real na pessoa do usufrutuário, em que vai ser, né, o detentor de que vai ser a pessoa que vai ter lá os direitos e os atributos de usar e fruir daquela participação societária. Dando sequência aqui, aqui é um mero exemplo de cláusula que pode constar dentro de uma alteração contratual de uma sociedade limitada. Vamos imaginar aqui que o sócio Mário, na realidade, são cotas que ele possui, são cotas aqui com outra quantidade de cotas, não são 100, aqui é 1 milhão de cotas, mas são cotas que ele tem junto com sua esposa Joana, que são bens da comunhão do casal. Mas vamos imaginar que somente Mário figura na sociedade, mas ao fazer a doação de participações societárias, em que sua esposa também figura como dona, já que são bens da comunhão, são bens do casal, é necessário, pela força do artigo 1647, inciso 4 do Código Civil, a anuência, né, que seria mais do que uma anuência, ela comparece como uma transmitente do bem, né, nesse ato de alteração contratual, porque se trata de doação de bem, né? Então vai constar lá que o Mário, junto com sua esposa, né, cede e transfere a totalidade das cotas do capital, com a reserva de usufruto vitalício sobre a totalidade das cotas e com a manutenção do direito de voto em favor do sócio retirante e sua esposa da seguinte forma: cede e transfere 1 milhão para um filho, cede e transfere 1 milhão para o outro filho. Aqui no parágrafo segundo vai falar que o senhor Mário da Silva e a senhora Joana da Silva reservam para si o direito real de usufruto vitalício sobre todas as cotas cedidas, detendo o direito de posse, uso, administração, voto e percepção de todos os frutos, não sendo necessária a expressão de qualquer vontade, anuência ou ciência dos novos sócios no proprietários para as deliberações sociais de qualquer natureza. Então, é um usufruto constituído para duas pessoas. Na realidade, o que que nós temos aqui? Nós temos um filho que recebe 1 milhão de cotas, o filho um, e temos o outro filho que recebe mais 1 milhão de cotas. Nós vamos ter nessa operação aqui o seguinte: sobre esses 1 milhão de bens, 1 milhão de cotas, vai ser constituído um único usufruto em que vai ter dois usufrutuários, o Mário, o pai, e a Joana, a mãe. Em relação ao filho 2, é a mesma coisa, um usufruto e dois usufrutuários, Mário e Joana. Então, é um usufruto constituído em favor de duas pessoas, por meio de reserva, em que fica ali definido que o usufruto é dos dois. E aqui dentro do usufruto se cria uma fração em que, em regra, se não for pactuado de forma diferente, Mário vai ter 50% e Joana 50%. Mesmo que eles sejam casados na comunhão universal, mesmo que seja bens da comunhão, quando nasce o usufruto, nasce uma figura do co-usufruto, co-usufrutuários. É como se fosse um condomínio, onde há uma fração. E no parágrafo terceiro, você vai perceber que, por aquilo que permite o artigo 1411, eles estão pactuando o seguinte: em caso de falecimento de um dos usufrutuários, fica reservado o usufruto sucessivo em favor do usufrutuário sobrevivente, com o direito de acréscimo ao seu quinhão, na forma do artigo 1411, e a integralidade do usufruto somente se extinguirá após o falecimento de ambos os usufrutuários. Ou seja, se Mário vem a falecer, o que que vai acontecer?
o seu quinhão, a sua fração, vai para a Joana. Ela passa a ter 100% sobre esse usufruto e também sobre o usufruto lá, já que foi pactuado lá no momento da constituição de usufruto o direito de acrescer com o falecimento de um deles. Então, é uma estratégia muito utilizada para o mundo do planejamento sucessório, muito dentro das holdings familiares, por exemplo. E é uma pactuação, uma forma que ninguém quase faz no dia a dia. E no dia em que veio a falecer um dos usufrutuários, não tem o direito de acrescer. Às vezes, acabam constituindo o usufruto em favor somente do pai ou da mãe, achando que o usufruto se transmite com a morte para o outro. O usufruto ele é intransmissível. Não há transmissão. O direito real de usufruto é um direito real personalíssimo. Então não há transmissão do usufruto. Por isso que numa configuração, numa estrutura, numa estratégia de um planejamento sucessório por meio de uma holding familiar, é importante estar atento a esses detalhes no momento em que é constituído o usufruto, seja por reserva, seja por instituição, se não tiver previsto no ato de constituição. E caso venha a falecer um deles, não tem o que fazer, pois lá atrás foi feito de forma errada e equivocada. E eu garanto, quase ninguém faz isso de forma correta. Aqui são outras cláusulas que outras previsões que no ato de alteração que transfere a cota aqui por doação, por exemplo, com reserva de usufruto, é importante que seja pactuado ali, previsto outros gravames, né? Da inalienabilidade, incomunicabilidade, impenhorabilidade. É claro que vai ter que entender quem é o filho, se é casado, enfim, se há necessidade de botar cláusula de reversão. Por exemplo, se os pais já têm uma idade muito avançada, 85 anos, 90 anos, será que cabe botar cláusula de reversão? A cláusula de reversão é uma previsão do Código Civil em que consta lá que no ato de doação de um bem, o doador, por exemplo, o pai, ele pode prever a cláusula de reversão e que significa o seguinte: caso o donatário, o filho, venha a falecer primeiro que ele, que é o doador, os bens voltam para o patrimônio do doador. Então, você tem que entender se há necessidade de botar uma cláusula de reversão e uma doação dentro de um planejamento sucessório. Vai depender da idade dos pais também. Cabe cláusula de revogação? Será que algum daqueles filhos ali é problemático? Será que é necessário os pais colocarem ali a necessidade de cumprimento de algum encargo? Enfim. E aqui, né, trago também a previsão da necessidade de anuência, que ela, na realidade, como eles são casados com o universal, elas são bens do casal, na realidade, ela é como se fosse a transmitente também aqui do bem. Em razão dessa alteração realizada, né, transcreve-se aí a cláusula do capital social, como que ele ficaria lá no contrato social, né? O capital social nesse valor, filho um, filho 2, cotas gravadas, e transcrever tudo lá na cláusula do capital, tudo aquilo que foi pactuado de usufruto, toda a parte dos gravames, da inalienabilidade, da incomunicabilidade, da impenhorabilidade, da parte do usufruto, do direito de acrescer, dos casos de reversão, se for o caso, dos casos de revogação, enfim, né? Nós vimos um caso ali de sociedade limitada, mas vale destacar que dentro de uma sociedade anônima, né, dentro de uma sociedade anônima, essa transferência se dá por meio de livros. Ou seja, vamos imaginar que o pai quer fazer a doação das ações para o seu filho, com reserva de usufruto, com os gravames que nós já vimos, com reversão, revogação, tanto faz. Vamos lá. Vai depender de cada caso. Não é um Ctrl+C, Ctrl+V. Você tem que entender a realidade do seu cliente, daquilo que se encaixa melhor para ele. É claro que você apresenta as ferramentas e você vai apresentando para ele de acordo com a característica daquele pai, do objetivo que ele quer, né, do objetivo da mãe, das características da mãe, observando também a vida pessoal dos filhos, entendendo como que são os filhos, né, para poder melhor orientar o seu cliente. Mas falando aqui dentro de uma sociedade anônima, nós temos que dentro de uma SA, não há necessidade de levar registro na junta comercial,
Por exemplo, uma Assembleia Geral Extraordinária para transferir ações, porque os acionistas eles não são registrados lá na junta comercial, eles não são registrados lá no cartão CNPJ da Receita Federal. Então, tudo isso é feito por meio de livro. Só que são dois livros que devem ser escriturados. Vamos imaginar lá que, né, que é importante, né? Foi firmado um contrato de doação de ações do pai para o filho, com reserva de usufruto, com gravames, enfim, né? Feito isso, é feito a escritura do livro de transferência de ações. E esse livro fica dentro da sociedade anônima, fica lá na sede da sociedade anônima. É a própria SA, por meio dos seus diretores e pessoas contratadas, que fazem essa escrituração. Então é necessário escriturar esse livro de transferência de ações nominativas, que vai explicar a operação, em que assina o cedente, o doador, e o cessionário, o donatário. E junto desse livro, né, tem que ser lavrado, escriturado o livro de registro de ações nominativas em seguida, né, que vai informar lá um novo acionista, ou se ele já era acionista, vai informar agora qual é a nova quantidade de ações que ele possui. Enfim, na SA, isso é mais oculto, é mais privado, vive mais um anonimato, que não é absoluto. As fiscalizações, a Secretaria de Fazenda Estadual, eles podem fazer fiscalização desses livros. Lembrando que na declaração de imposto de renda do pai, ele tem que informar essa doação. Da mesma forma do donatário, que vai informar que recebeu uma doação, até porque ele vai registrar na ficha de bens e direito um novo bem, e ele tem que dar motivo, explicação para a Receita Federal, que compartilha aquela declaração com a Secretaria da Fazenda, para informar, opa, houve um bem a mais, mas porque isso vem de uma doação. Então isso precisa estar explicado nas declarações acessórias. Então não é bem um anonimato, né? Então, toda aquela história que que vocês já algumas pessoas já devem ter visto na internet, como Castelo Invisível, que não paga ITCMD na SA, e tudo isso é história. Na realidade, aquilo que é vendido, na realidade, é sonegação de imposto. Não. A ação, assim como a cota, é um bem, como é um carro, como é um apartamento. O apartamento é um bem imóvel, o carro é um bem móvel, corpóreo. A cota e a ação, um bem móvel, incorpóreo. Tudo é bem. E se há transmissão do bem, a transmissão se dá por venda ou doação. No caso de doação, tem que ter ITCMD. Então, toda essa história que vocês que são comum ver aí na internet, de Castelo Invisível, que não paga ITCMD na doação de ações, tudo isso se chama sonegação de imposto, que é totalmente, vocês sabem, né, os riscos, né, dessa operação. Quem cabe aí, quem as pessoas que acabam acreditando nessas histórias nem sabem do que estão se metendo aí quando se trata de sonegação de imposto. Então, na SA, essa é a estrutura. Existe um certo anonimato, mas não é absoluto, em virtude das declarações acessórias da Receita Federal e também referente ali, né, a possíveis fiscalizações da própria Secretaria de Fazenda Estadual sobre, em relação a esses livros. Aqui um exemplo, né? Já praticamente chegando ao final, de uma operação de transferência, de transferência, de transferência de cotas. Vamos imaginar que uma empresa em que o pai figura como sócio. É o pai detentor de 1 milhão de cotas, mas é um bem que pertence também à sua esposa, que é um bem da comunhão, da mancomunhão, são bem do casal. E o pai ele decide doar para o seu filho um e 2 a totalidade dessas cotas, 500 mil cotas para cada um. Ele faz a doação e reserva o usufruto vitalício sobre todas essas cotas. Então, eles decidem fazer aí a doação. No caso, o pai decidiu doar as cotas e reservou o usufruto vitalício apenas em seu favor. A sua esposa vai ter que dar anuência, já que se trata de uma doação de um bem do casal, perdão, né? E se trata de doação, então, pela força do artigo 1647, inciso 4 do Código Civil, é necessário fazer ter essa anuência, né, no ato de alteração contratual, imaginando aqui que se trata de uma limitada. Então, vou ter aqui o pai como usufrutuário e o filho um e 2 como sócios no proprietário.
Se o pai vem a falecer, o que vai ocorrer? O usufruto ele vai ser extinto e os filhos passam a ter a propriedade plena da cota, na forma do artigo 1410, inciso primeiro do Código Civil, que o usufruto ele deixa de existir, ele é extinto com a morte do usufrutuário. Antes de avançar, né, é, é importante destacar uma previsão do artigo 1310. Deixa eu tirar aqui o meu compartilhamento. Não vou tirar o compartilhamento, só vou tirar o slide aqui. Eu quero só demonstrar uma coisa para vocês. Opa, tirei sem querer o compartilhamento. Vamos voltar aqui com o compartilhamento. Só quero tirar aqui o slide fora. Vamos descartar. Vamos voltar aqui. Vamos lá no Código Civil. No artigo 1390 do Código Civil, 1390 do Código Civil, ele inicia falando do usufruto, né? Que ele fala que o usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro ou parte deste, abrangendo-lhe no todo ou em parte os frutos e utilidades. O que eu quero dizer com isso? Então, o pai decide fazer aí a doação de 1 milhão de cotas, na realidade nasce um único usufruto. Pode ser um usufruto para cada uma das 1 milhão de cotas, ou seja, uma cota, peraí, uma cota, um usufruto? Pode. Só que você tem que especificar que para cada cota é constituído um usufruto. Ok? Fechou. Mas em regra, quando doa 1 milhão de cotas e reserva o usufruto, né, nasce um usufruto. Voltando para cá, vamos lá. Vamos tirar aqui voltar. Então, se eu tenho 1 milhão de cotas doadas, 1 milhão de cotas doadas e um usufruto, em regra, esse usufruto que está o direito de usar e fruir, ele abrange todo o usufruto, né? Então, ele tem direito de fruir 100% desse usufruto, ou seja, o usufrutuário tem direito a 100% dos frutos oriundos das 1 milhão de cotas doadas. Significa que se deu 100 mil de lucros, quem tem direito a receber a título de dividendo os 100 mil de lucros é o usufrutuário. Mas, aqui no final do dispositivo, ele fala que pode abranger os frutos no todo, que é o mais comum, ou parte. Significa que eu posso, então, definir que nessa doação de 1 milhão com a reserva de usufruto, onde nasce um usufruto, eu posso definir que o usufrutuário tem direito de fruir 50% dos frutos oriundos desse bem. E os demais 50% ficam na pessoa do nu proprietário. Essa é uma possibilidade em que se extrai essa interpretação do final do artigo 1390, que ele fala que no usufruto se abrange no todo ou em parte os frutos. Em regra, ninguém faz isso aqui, mas ao constituir o usufruto, seja por reserva, seja por instituição, ao constituir o usufruto, eu posso falar, olha, o usufrutuário tem direito a 50, 60, 70, 80% de fruir os frutos daquele bem. E o no proprietário, o restante, 50, 40, 30, 20. Então, é uma possibilidade, quando eu estou tratando aqui de sociedade empresária, né, de fazer essa diferenciação, essa especificação para equalizar determinados dividendos pagos ao sócio e ao no proprietário, desde que seja feito dessa forma, para não ultrapassar os 50 mil mensal e cair na necessidade, né? Quando passar de 50 mil, de fazer aquela retenção de 10% do artigo 6A da Lei 15.270. Então, é uma possibilidade que ninguém acaba fazendo no dia a dia, que é uma ferramenta importante, extremamente interessante de ser aplicada, né? Quem é que trabalha com a parte do direito empresarial, da formação de sociedade, do direito societário, né?
que é uma ferramenta extremamente importante. Então, voltando aqui para o slide, né? Somente para dar a sequência, é como se aqui, por exemplo, o pai usufrutuário, ao decidir pela constituição desse usufruto por meio de reserva, ele definisse que, olha, do usufruto que nasceu, os, o pai, o usufrutuário, vai ter direito à parte, vamos botar aqui 50%, a parte dos frutos do usufruto. Então ele tem direito de fruir 50% do referente àquele bem, aquele 1 milhão de cotas que agora se encontram na pessoa do filho. E os filhos, em caso na condição de não proprietário, têm direito de fruir os demais 50%. É como se o filho tivesse uma propriedade plena de parte, né, daquelas cotas. Mas não é, é como se fosse, mas não é. Porque na realidade eu tenho 1 milhão de cotas em que sobre todas essas cotas existe um usufruto. Só que os frutos, eles abrangem parte apenas, 50% para o usufrutuário. E a outra parte fica 50% com o no proprietário. Então, é uma forma de configurar o usufruto. Chegando aqui já na parte final, né, que o que nos interessa é tratar só esses três slides e não os demais. É, Como eu falei anteriormente, naquela operação, com a doação das cotas para os filhos e o pai reservando o usufruto apenas para ele, com a morte do pai, o usufruto vai ser extinto e a mãe nada terá direito. Então, o ideal seria que o pai, na realidade, fizesse a doação para os filhos um e 2, por exemplo, cada um recebendo 500 mil de cotas, doando para eles e reservando o usufruto vitalício em seu favor e sua esposa com o direito de acrescer. Tem que estar escrito lá, com o direito de acrescer. Tem que estar expresso no ato, com o direito de acrescer na forma do artigo 1411 do Código Civil, como nós vimos no modelo anterior. Nessa configuração, eu tenho um pai e uma mãe usufrutuários, o filho 1 e 2 como no proprietário. Caso o pai venha a falecer, a mãe tem direito de acrescer o quinhão, a fração do usufruto da parte do falecido é acrescido na mãe, passando a ser a detentora de 100% dos frutos daquele usufruto. E para finalizar, né, é possível também você criar uma estrutura aqui. Só deixa eu mudar aqui o slide, deu uma travada. Só deixa eu aqui mudar. Foi. Essa é uma outra estrutura de antecipar uma geração que tem que tomar um cuidado final, né, que eu vou falar, e aí a gente encerra essa aula de usufruto, né? Um pouquinho extensa, mas quando você trata dessa excepcional ferramenta, né? Que aqui eu só explorei alguns casos, não explorei outros, vou fazer outro vídeo, né? Para tratar de outros formas de constituição desse usufruto, né? Basicamente é reserva e instituição, mas você pode motivar a constituição de um usufruto, por exemplo. E isso você se interpreta lá pelo artigo 1410, que trata da extinção, mas é base para entender como que um usufruto ele pode ser constituído. Ele pode ser motivado, ele pode ser por um prazo de duração, enfim. Mas finalizando aqui, pode ser que um pai que aí já tá aí já tem o seu filho e o seu filho tem o seu filho que é o neto, né, dessa primeira camada aqui, né? Ele pode fazer uma doação direta para o seu neto, um caso, uma doação dessas 1 milhão de cotas para cada um dos netos, né? Só que antes de fazer essa doação, ele pode decidir o seguinte: olha, eu vou instituir o usufruto em relação a 800 mil cotas para os filhos 1 e 2, ou seja, ele constitui um usufruto por instituição para o filho 1 e 2 dele, o filho deles, em que vai ter um usufruto sobre 800 mil cotas.
e doar a totalidade das cotas, 500 mil para cada neto, e reservar o usufruto vitalício em seu favor de sua esposa, com direito de acrescer, sobre 200 mil cotas. Nessa estrutura, eu tenho uma doação pulando uma geração, em que eu tenho neto um e neto 2 como proprietário das cotas, dono das cotas, mas com uma propriedade limitada, e eu tenho dois usufrutos. Um usufruto que incide sobre 800 mil, 800, deixa eu apagar isso aqui, 800 mil cotas, 800 mil cotas, e outro usufruto que incide sobre 200 mil cotas. Aqui eu tenho filho um e filho 2 e aqui eu tenho pai e mãe. Em relação a esse usufruto aqui, foi definido que, olha, com a morte de um, o outro tem o direito de acrescer. O do filho um e 2, em que houve a instituição sobre as 800 mil cotas, não foi pactuado o direito de acrescer caso um deles venha a falecer. Com a morte de um deles, a parte do usufruto se consolida na pessoa do seu filho, né? No caso aqui, do filho, no caso, vai se consolidar, já que vai ser um usufruto sobre 800 mil cotas, é um usufruto sobre 800 mil cotas. O ideal aqui, para não dar problema futuro, era fazer o seguinte, né? É pegar 400 mil cotas e instituir um usufruto, e aqui é um usufruto referente ao filho um e mais 400 mil cotas, criar um outro usufruto para o filho 2. Então, eu teria três usufrutos. Um usufruto sobre 400 mil cotas, em que, para o filho um, por exemplo, isso aqui, e mais 400 mil cotas para o filho 2. Porque se o filho um vem a falecer, o que ocorre, consolida na propriedade, né? Na propriedade dos filhos, né? Essas consolida na propriedade dos filhos, né? Essa todos os atributos que confere a propriedade plena. No caso, filho um e filho 2. Você vai perceber que nessa estrutura é um pai e mãe que tem os dois filhos. Esse filho não tem filho, né? Então, o que foi feito na realidade foi o pai e mãe fazendo uma doação direta para dois netos vinculados a um filho, e quando esse filho aqui, caso venha a falecer primeiro, quando venha a falecer, perdão, né? Quando venha a falecer, o que que vai ocorrer? Vai consolidar, né, a propriedade plena na pessoa das 400 mil cotas. É claro que provavelmente até lá o avô e a avó aqui de cima também já faleceram, né? E aí os netos vão ter a propriedade plena sobre as 500 mil cotas. E em relação a esse outro filho, que não tem neto, né? Caso ele venha a falecer, né? Caso ele venha a falecer, o usufruto vai ser extinto, não tem bens aí a partilhar, né? Vale destacar, né? Aqui na realidade não é 400, seria 800 na realidade, né? Porque, deixa eu corrigir isso aqui, porque eu só fiz uma coisinha errada aqui. Para ficar melhor, né? Para não ficar tão confuso, vamos fazer aqui, ó. Só para finalizar essa aula, vou botar aqui, fechou. Design, desenhar, aqui. Vamos fazer. Aqui só tem um errinho aqui. Na realidade, para ficar melhor, para entender, é isso aqui. Neto 2 é desse filho aqui, né? Então, aí volta para aquela configuração que eu falei, né? O ideal, na realidade, é que o pai, estou falando aqui de cima, primeiro institua o usufruto sobre 400 mil cotas para o filho um.
400 mil cotas para o filho 2. Depois ele faz a doação, né? Ele institui o usufruto aqui. Eu tenho dois usufrutos aqui, cada uma sobre 400 mil cotas. O pai, depois ele faz a doação das 800, perdão, das 800 não, dá 1 milhão de cotas para o neto um e neto 2, onde cada um fica com 500 mil cotas, onde cada um fica com 500 mil cotas, é uma doação de todas essas cotas, mas cada um com 500 mil cotas, e nesse momento da doação, ele reserva o usufruto para ele e para sua esposa. Então, aqui eu tenho o pai e a mãe, em que eu tenho um único usufruto com direito de acrescer entre eles, né? Com direito de acrescer entre eles. Então, eu tenho três usufrutos. Se o filho um vem a falecer, por exemplo, é extinto o usufruto, é extinto o usufruto que está vinculado às 400 mil cotas do filho dele, que é o neto um, onde ele passaria a ter 400 cotas na condição de propriedade plena, considerando ainda que os seus avós estão vivos. Se os avós já faleceram, ele passaria a ter aí a propriedade plena das 500 mil cotas. E o neto 2, se o seu pai ainda está vivo, significa que, considerando que os avós já faleceram, ele tem a propriedade plena de 100 mil cotas, referente à parte dos avós que já faleceram, e o das 400 mil cotas, ainda ele tem a nua propriedade, porque o seu pai, né, ainda está vivo. O que eu queria aqui apenas finalizar para esclarecer é que, em relação a essa antecipação, é claro que tem que tomar todo o cuidado, né, que está ferindo a legítima, está ferindo a legítima, considerando que não haveria outros bens, né, aqui desse casal, desse pai e mãe, mas estaria ferindo a legítima, né? Mas, né, se houvesse a concordância entre todos que de quererem de ter a intenção de fazer esse planejamento sucessório, ok. Outro ponto importante é a previsão da Lei 15.270, que naquela interpretação do artigo 16A, parágrafo primeiro, eu não lembro, acho que é o inciso terceiro, que fala que não deve ser somado no total dos rendimentos do caput do 16A os valores recebidos por doação e adiantamento da legítima ou da herança, abre uma interpretação que não está ali dentro a doação da parte disponível, o que seria considerado essa operação em que os netos receberam essa participação societária. Isso significa que, se for interpretado dessa forma, que não está ali previsto a disponível naquele dispositivo da Lei 15.270, então, eu tenho que somar no cálculo do valor total do rendimento global daquela pessoa física para fins de verificação, no caso, o doador que recebe a doação, os netos, para saber se ele se encaixa ali no conceito de altas rendas. E um ponto de atenção. Tem uma previsão no Código Civil, no 1689, inciso primeiro, que, enquanto menor de idade, os bens do menor, os pais possuem o usufruto sobre esses bens. Então, se for distribuído dividendos sobre esse bem, essas cotas do menor de idade, quem tem direito de fruir o rendimento aqui do dividendo são os pais, são eles então que vão declarar lá na sua declaração de imposto de renda. É, o tema aqui é doação da parte disponível. E a Receita Federal considera a doação um rendimento isento. Só que, pela interpretação do artigo 16A, inciso, parágrafo primeiro, se não me engano, inciso terceiro da Lei 15.270, dá a entender que, quando se trata de uma doação, que é um rendimento, mas uma doação da parte disponível, esse rendimento deve ser somado ao total dos rendimentos recebidos por aquela pessoa física. Eu entendo que esse rendimento
não entra na regra do artigo 1689, inciso primeiro do Código Civil, pois aqui é um rendimento do principal, né? Como se fosse ali o principal e não o acessório em que você tira os frutos. Os acessórios, né? Que não é o principal é a coisa, o bem, no caso a cota que ele recebeu ali por doação por se tratar da parte disponível, vai ser considerado um rendimento. Eu entendo que esse rendimento não entraria na declaração de imposto de renda dos pais na forma do 1689, inciso primeiro. Isso, se for declarado em separado para o menor de idade, vai ser para o menor de idade. É claro que tudo aquilo que venha vir de dividendos, que aí sim, já que os pais são usufrutuários dos bens do menor de idade, os frutos desse bem, os dividendos devem ser declarados lá pelos pais e entram no cálculo de altas rendas do 16A. O que eu estou falando especificamente é da doação, que é rendimento para a Receita Federal, um rendimento isento, mas por ser uma doação da parte disponível, abre interpretação que eu tenho que somar no cálculo de todas as rendas daquela pessoa física donatária que recebeu aquela doação. E aqui é um menor, são menores de idade. Se é um menor de idade, por não se tratar de usufruto de um bem, mas sim se tratar do principal, o principal quem declara, eu entendo que é o menor. Salvo se constar com beneficiário na declaração de imposto de renda do pai, e aí ele vai para dentro da declaração e vai haver aquela soma lá na forma que é o sistema da Receita Federal faz. Então é só um detalhe aqui, uma parte, um corte, só para explicar essa parte aí da confusão que pode, da interpretação que nós podemos ter sobre esse doação da disponível, que vai ser um rendimento para fins de cálculo do 16A, mas na minha interpretação do 1689, não é um rendimento que se trata de um fruto. É como se fosse o rendimento do principal, da cota. Se eu fosse vender a cota, né, quem tem direito ao valor da venda da cota, na realidade, é o dono da cota, por não se tratar de acessório ao principal. O acessório ao principal são os frutos. E por não se tratar de frutos, aí, porque se fosse frutos, aí beleza, segue o 1689, inciso primeiro, os pais que deveriam declarar. Mas nesse caso se trata do principal, o rendimento que ele recebe, o donatário, ele recebe, é um rendimento oriundo do principal, aí caberia aí o menor declarar isso, e isso entraria no cálculo do 16A para ele. Então, seria isso, uma aula extensa aqui sobre o usufruto, né, sobre a forma de constituir um usufruto. São várias formas de constituir esse direito real. Não é algo fácil de entender, mas é uma aula inicial em que eu vou fazer uma outra aula ainda referente ao 1410, explorar mais o 1411 novamente, 11 novamente, e também tratar lá do direito de voto, principalmente como é que você indica isso numa alteração contratual dentro da junta comercial, quando o usufrutuário tem o direito de votar, de decidir tudo sozinho. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhe, comente, me siga aqui no canal. E até uma próxima, pessoal. Abraço a todos.